Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Salim Tosta e sejam bem-vindos ao programa Foco. Hoje no programa Foco nós temos uma visita extraordinária. Nós estamos com a Maria Fernanda, ela que faz parte do Campus. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Camp. O que é o Camp, o que é essa instituição. E a Maria Fernanda é coordenadora de comunicações. Então eu quero pedir para você, antes de começar esse programa, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, aperte o sininho das notificações, coloca lá embaixo nos comentários o que você achou desse programa, o que você achou do Camp. Com certeza a Maria Fernanda depois ela vai responder com o maior prazer. Quero também pedir para que você esteja acompanhando esse programa até o final, porque esse programa está demais. Mais uma vez eu sou o professor Salim Tosta e está no ar o programa Foco. De volta com o programa Foco, hoje com a Maria Fernanda. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do Camp. Maria Fernanda, seja muito bem-vinda ao programa Foco. Obrigada. É um grande prazer tê-la você aqui. E eu queria que você falasse, antes de a gente começar, um pouquinho da Maria Fernanda. Quem que é a Maria Fernanda? A Maria Fernanda é engraçado, né? Que hoje eu me reconheço como mãe. Não é mais uma mulher trabalhadora ou qualquer coisa do gênero. É a Maria Fernanda que é mãe, porque eu sou mãe de duas crianças, olha só, dois nenéns. Um neném de 1 ano, outra neném de 3 anos. Tenho 34 anos, atuante da área de comunicação, relacionamento e parceria da entidade Camp Centro, que já atua há 3 anos. Então, essa sou eu. Legal, Maria Fernanda. Nem parece, né? Você é tão novinha. É uma falta de educação a gente perguntar a idade para mulher. Não vou perguntar. Não adianta vocês ficarem aí querendo saber qual é a idade dela, que eu não vou perguntar. Mas é tão novinha, né? Até a voz é de menininha, assim, de mocinha. E já com toda essa responsabilidade, né? Parabéns. Parabéns de verdade. Maria Fernanda, Camp, vocês geralmente, eu andei fazendo umas pesquisas e existe vários campos, né? E o de vocês é intitulado Camp Centro. Fala pra gente o que é o Camp Centro e por que existe vários campings? O Camp é o Centro de Aprendizagem e Melhoramento Profissional. Então existem vários campos, mas eles não são associados, né? São absolutamente independentes. O Camp Centro é porque atua dentro do território da Liberdade, né? Estamos localizados no território da Liberdade, mas atua no município de São Paulo. E por que Camp, né? O Centro de Aprendizagem e Melhoramento Profissional existem vários, porque todos corroboram com a mesma perspectiva de atender adolescentes e jovens para indicação ao mundo do trabalho, mas, como eu falei anteriormente, independentes. Então, cada um tem a sua atuação, a sua forma de lidar com esse jovem, de tratá-lo e de inseri-lo ao mundo do trabalho. Maravilha. Vocês têm um projeto, não sei se é um projeto ou se é um programa, aprendizagem. O que é? Legal. É o programa de socioaprendizagem. O que isso significa, né? Significa que a gente atua dentro da lei de aprendizagem, né? Então, do Ministério do Trabalho, onde a gente cuida, né? Por que eu digo cuida? Porque como somos uma entidade de assistência social, a gente entende que a gente realiza esse papel de inserir esse jovem, esse adolescente no mundo do trabalho. Então, ele vai estar alocado numa empresa parceira nossa, realizando atividades práticas dentro do arco ocupacional de administração. Então, ele vai realizar, por exemplo, atividade no RH, no financeiro, na recepção. Então, ele vai atuar dentro dessas atividades. E nós, enquanto entidade, né, enquanto a parte formadora desse jovem, porque a gente qualifica esse jovem dentro dessa formação, dentro desse arco ocupacional, a gente vai tratar da teoria que esse jovem vai aprender. Maravilha. Fernanda, só para a gente entender, para ficar claro para os nossos telespectadores, o Camping, ele é uma entidade que é direcionada direcionada não, que eu quero dizer que ela é mantida pelo social ou é mantida pelo governo? Qual que é o foco do Camp? Quem
quem que gere o CAMP? Legal. Então, o CAMP, falei anteriormente, uma entidade de assistência social. Ela foi, então, quem desenvolveu essa entidade foi a Associação Comercial de São Paulo, com o Rotary Club da Liberdade. Então, eles foram as pessoas que inseriram a formação aí do Camp Centro. Só que quem nos mantém hoje, né? A gente está localizado dentro do prédio, né, da Associação Comercial, então nos mantém, né, por conta disso. Mas, assim, o que nos mantém é porque, na realidade, esse jovem, quando ele é inserido na nossa empresa parceira, a gente recebe um aporte financeiro por nós cuidarmos desse jovem dentro dessa qualificação profissional. Porque, na realidade, ele está recebendo um curso. Então, a gente, enquanto entidade formadora, recebe esse aporte financeiro. Então, existem esses dois vieses, né? Tanto da empresa parceira, que realiza esse aporte, quanto da associação comercial, que nos mantém por estarmos inseridos dentro do seu próprio prédio. Mas assim, a gente tem aí algumas campanhas que fazem com que os nossos serviços consigam ser mantidos, mas a gente não tem absolutamente nada que corrobore com o governo. Então, na realidade, não tem nenhuma assistência, nem nada que possa subsidiar as nossas atividades. Ah, entendi. Camp Centro, o nome já diz, Camp Centro, que no caso seria a região central, mas atende também crianças, empresas, entidades da Grande São Paulo, do município de São Paulo? Como é que funciona? Isso, é isso mesmo. A gente atua dentro do município de São Paulo. Então, por exemplo, se tiver alguma empresa lá do Jabaquara que queira fazer uma parceria com o Camp Centro, é possível. Agora, por exemplo, se tiver alguma parceria que seja fora do município de São Paulo, por exemplo, Jundiaí, e que queira então atuar com a gente, infelizmente a gente não pode, porque a gente tem algumas certificações que vão dar para a gente toda a tratativa do nosso desenvolvimento de atividades. Então, a gente não pode atuar fora do município. Que legal. E o Camp, ele oferece alguns cursos. Quais cursos que ele oferece? Tem um carro-chefe? É muito legal, porque a gente tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é o Despertar e Caminhar. Ele atua por conta do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, onde a gente atua com adolescentes e jovens de 15 a 17 anos, para essa formação, não para o mundo do trabalho, pode ser para o programa de aprendizagem, com certeza, mas na realidade é para que eles possam se desenvolver, ter essa autonomia, esse protagonismo, como que eles vão conseguir entrar nesse mundo do trabalho. Então, a gente faz essa tratativa de fornecer alguns eixos de participação cidadã, convívio social, para que eles possam aí se desenvolver e entrar no mundo do trabalho. Então, esse é um serviço que a gente faz e com muito carinho. E geralmente os jovens se lembram assim, nossa, eu passei pelo Despertar. E com muita vontade. Com muita vontade e muita alegria, né? Sim. Para a gente entender legal, assim, o que eu pude tá observando do que você está falando para a gente, o Camp ele tem mais ou menos um programa parecido como o Jovem Aprendiz, o Meu Primeiro Emprego. Tem alguma ligação ou simplesmente são parecidos os projetos? Não, é exatamente isso. Quando a gente fala da lei da aprendizagem, né, que está em consonância com esse programa de socioaprendizagem, é a mesma coisa. Então, é o jovem aprendiz. Quando você vai em alguma empresa e quem te atende, se fala menor aprendiz, é que antigamente era o termo que se utilizava. Menor aprendiz, mas isso. É o jovem aprendiz de hoje e que... Só que vem com a certificação direcionada pelo Camp. Camp, Rotary e Associação Comercial. Vem registrado as 3 entidades certificadoras, porque são as entidades certificadoras, ou só o Camp que certifica? Só o Camp que certifica. Maravilha. Porque é o Camp que tem todas as certificações, que está em consonância com o programa, que está dentro do Ministério do Trabalho, então é como se uma coisa levasse a outra. Tem uma NBR, tudo direitinho. É uma CBO que a gente tem uma CBO também, isso. Na realidade a CBR é as normas, né? Tem que ter a CBO, que é o conceito. Legal, muito bom. E o camping é um jovem aprendiz. E como que é captado, como que faz a captação dessa criança, desse adolescente? Qual que é a idade inicial e qual é a idade final que ele pode concorrer aos cursos? E como que vocês gerem esses jovens? Quando a gente fala de lei de aprendizagem, ele pode atuar de 14 a 24 anos.
Quando a gente tem a certificação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, isso muda um pouquinho. Então, a nossa atuação do Campi Sempre é de 15 a 22 anos. Mas a lei da aprendizagem é de 14 a 24. Mas assim, se o jovem tiver 23 anos, está finalizando aí esse processo dele de trabalho e ele completar 24, ele vai ter que sair do programa, porque daí ele já não vai estar mais em consonância com a lei. Então, na realidade, por isso que a gente pede que seja um pouquinho mais novo, para que possa concretizar esse período, findar o contrato e dar tudo certo. Mas se porventura, vamos que ele começou o curso dentro do período ali da idade dele e por algum motivo ele não demorou um pouquinho mais para concluir esse curso e começou a chegar próximo dos 24 anos. Ele é desligado do curso sem a conclusão do curso ou ele tem um meio que ele possa, tipo, quanto que falta para concluir o curso e eu posso fazer algum trabalho social para concluir o curso? Como é que funciona isso? Então, infelizmente, ele é desligado. Porque como a gente está falando de uma lei, então, infelizmente, não é o Campi que não quer que seja feito. É a lei que está dizendo que ele precisa findar todo o processo dele com até 24 anos. Então, se ele completar 24, infelizmente, ele vai ter que sair do programa. E quais as normas para essa criança, esse adolescente? Por exemplo, vocês atendem crianças carentes, crianças de comunidade, ou até mesmo crianças que os pais trabalham, os pais têm condições financeiras de fornecer um curso, mas como eles querem um curso do Campi, porque é uma entidade que tem um bom relacionamento no mercado, essas crianças também podem ser geridas pelo sistema? Sim. Então, a gente não faz distinção de absolutamente nada. Mas a gente dá preferência, obviamente, para adolescentes e jovens em vulnerabilidade social. Entendi. A gente é proteção básica porque a gente está dentro do CRAS, como eu falei anteriormente, Centro de Referência de Assistência Social. Mas, obviamente, que a gente também faz parcerias com outras especificidades. Então, por exemplo, existe o Serviço de Proteção à Criança e Adolescente Vítima de Violência, existe o Serviço de Medida Socioeducativa, existe alguns outros serviços, tipo o Centro de Acolhida, que todos esses serviços estão dentro do CREAS, que é o Centro Especializado de Referência Social. Entendi. Então, tem uma proteção mais especializada. Então, a gente também atende, porque todos esses adolescentes e jovens também estão em vulnerabilidade social. A preferência sempre será deles. A gente precisa ajudá-los a fazer essa caminhada, a trilhar esse caminho. Só que, como é um serviço porta aberta, se qualquer outro quiser adentrar, a gente também está disponível. Porta aberta quer dizer que não tem nenhum tipo de regras para a criança entrar. Chegou, sim, entra, se inscreve, entra, está fazendo o curso. É isso que significa o porta aberta. Exato. Que legal. E quais as atividades que vocês estão desenvolvendo no momento? No momento, a gente tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que de 3 a 4 meses tem a duração, né, desse projeto, né, desse serviço, mas ele é um serviço contínuo, planejado, né, permanente, só que a duração dele que tem esses espaços para que a gente possa formar outras turmas e dar sequência nele. E a gente tem o programa de aprendizagem. Em contrapartida, a gente faz algumas campanhas, alguns outros serviços. A gente já fez uma campanha, né? Fizemos um trabalho muito legal com o Sebrae, que foi o Sebrae delas, para empoderamento das mulheres. Então, 150 mulheres participaram desse projeto, para que elas possam, né, se empoderar aí dentro da funcionalidade do mundo do trabalho, para seguir aí com as suas carreiras. Que show! E deixa eu te perguntar uma outra coisa, uma curiosidade. Vocês fornecem cursos profissionalizantes. Esses cursos profissionalizantes, quem desenvolve esses cursos? Por exemplo, vamos que tenho o canal STTV, e aí eu preciso aí de um profissional, um cameraman, eu preciso aí de um editor. Aí eu, como canal STTV, procuro vocês e falo, eu estou precisando desse profissional, estou precisando desse adolescente que ele vai trabalhar comigo como estagiário, eu vou desenvolver o projeto, eu vou desenvolver o curso e dou para vocês, e vocês só colocam essa criança, ou vocês desenvolvem esse projeto, me apresentam e falam, tá aqui o projeto e a gente a partir de hoje vai dar esse curso. Como é que funciona isso daí? Ou qualquer outra empresa que queira entrar em parceria com vocês, como é que faz? Muito legal a sua pergunta.
Porque, na realidade, o Campicentro atua dentro do arco ocupacional de administração. Mas essa é a nossa atuação vigente e a gente está instaurando aí o comércio e varejo, que a gente sabe que é muito importante também. Mas, assim, tem outras instituições que trabalham com outros arco-ocupacionais, que, de repente, poderia até, dentro da sua perspectiva, né? Um cameraman ou alguém que fosse dentro desse direcionamento. O Campicentro hoje não consegue, então, te atender. Mas qualquer empresa que a gente sabe, né, as empresas hoje precisam ter a sua parte administrativa. Então, poderia entrar com um jovem aprendiz dentro da parte administrativa. A gente fala administrativa, mas fala, né, eu dei alguns exemplos. Financeiro, RH, tem vários tipos de gestão, né, almoxarife, às vezes, arquivista, porque mexer com documentos, a gente sabe que também tem essa utilidade administrativa. Mas, Fernanda, não te cortando e já te cortando, lógico. Pode cortar. Essas vagas que esses cursos que você está falando agora, a empresa chega para o campo e fala, ó, eu preciso de X estudantes para gerir essas vagas na minha empresa. Ou vocês procuram as empresas e falam, nós temos esse projeto e nós podemos fornecer para vocês X estagiários, vocês têm interesse? Como é que funciona isso? Muito legal. Porque na realidade ele sai de lá com o certificado e já com um emprego arrumado ou não? Maravilhoso. É isso. Estou enchendo de pergunta, gente. Não, mas é isso mesmo. O que acontece? As empresas cotistas, né, que a gente fala, esses estabelecimentos cotistas, eles possuem essa cota, eles precisam então ter, né, essa lei da aprendizagem cumprida nas suas respectivas empresas. Então, eles nos procuram querendo inserir os jovens aprendizes. Se de repente for de outra área, por exemplo, eu quero para TI, infelizmente a gente não atende, a gente poderia indicar aí um outro camp ou uma outra entidade formadora. Mas se for dentro das vertentes do Campicentro, a gente vai atuar. Como a gente tem o serviço de convivência, então a gente já prepara esse jovem. E a gente vê aí quantos jovens a empresa parceira precisa e a gente encaminha esses jovens para que a empresa parceira consiga aí, tá dentro da expectativa da cota, e não só da cota, porque os nossos aprendizes são super engajados, né? Então, existe essa possibilidade de efetivação. Às vezes tem 2, 3 meses de programa acontecendo e a empresa parceira já quer efetivar esse jovem. Poxa, muito legal. É muito legal. Isso quer dizer que como é que fala, a temática que vocês usam e a grade que vocês usam é muito boa. Porque com 3 meses ele já está preparado para gerir essa parte administrativa que é um pouco mais complicada. Então isso quer dizer que a grade de vocês é muito boa. Os professores são muito bons, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar super atuante, não é só o educador, mas tem a psicóloga social, assistente social, tem toda uma equipe aí preparada para atender esse jovem, para subsidiar essas necessidades e desenvolvê-lo aí dentro da integralidade do processo. Que legal, você estava falando agora de assistente social, me veio uma pergunta bem interessante. Qual que é o horário desse curso? Porque às vezes tem entidades que ela coloca lá, por exemplo, horário integral. Aí a criança, o adolescente, o jovem vai até lá, ele fica na parte da manhã toda, aí nesse momento ele recebe café, dentro desse período ele recebe almoço, café da tarde, e continua estudando até o final. Como é que funciona isso? É dessa forma ou tem um período menor? Como é que funciona o desenvolvimento desse aluno dentro da instituição na mão de vocês? Tá. No serviço de convivência, ele vai atuar sempre no contraturno escolar. Então, se o jovem estuda de manhã, vai fazer, então, o serviço com a gente à tarde. Se for à tarde, de manhã e assim sucessivamente. Mas no programa de aprendizagem, ele tem um contrato pré-estabelecido, então ele vai atuar durante 6 horas diárias ou 4 horas diárias. Quem vai determinar isso é a empresa contratante. Então, por exemplo, eu quero 5 jovens, eles vão atuar no contrato de 15 meses, que a gente chama. Então, contratos de 15 meses são 6 horas diárias. Tem os contratos de 23 meses, que são 4 horas diárias. Ah, maravilha. Então, essa pergunta já está ligada à outra que eu ia fazer. Vou fazer as duas ao mesmo tempo. Vocês têm um acompanhamento desse adolescente após o curso? Igual, por exemplo, ele terminou o curso, ele fez o curso, por exemplo, de secretário. Ele vai para a empresa. Vocês continuam acompanhando ele dentro dessa empresa para ver qual o desenvolvimento dele,
para ver se ele está chegando no horário, para ver se ele está desenvolvendo. Como você falou agora de um contrato de meses, então isso quer dizer que a empresa ela fecha um contrato com vocês formam esse adolescente, põe na empresa, mas vocês continuam ainda com a responsabilidade com esse adolescente, não a empresa que contratou, mas sim vocês. Existe, quando a gente fala da contratação desse jovem, pode ser diretamente pela empresa parceira, como pode ser indiretamente pelo Campicentro. Independentemente da forma que essa empresa escolher, o Camp vai continuar atuando com esse jovem. Por quê? Esse contrato dele é consonante. O que isso significa? Que ele vai atuar na empresa parceira, mas concomitante ele vai estar atuando com a gente por ser a entidade formadora desse jovem. Então, tudo vai finalizar junto, tanto a contratação dele lá, o período dele dentro da empresa parceira, como também na entidade formadora. E o legal é que o Camp sempre faz o final do contrato dele, quando está para finalizar, o Camp chama esse jovem, né, para finalizar o período que a gente chama de conclusivas, né, porque está concluindo aquele período, e a gente faz aí como que eu posso dizer, um apanhadão de todos os temas que são importantes para esse jovem retornar para o mundo do trabalho. Porque existe a possibilidade da empresa, então, efetivar esse jovem, mas também existe a possibilidade de não efetivar. Então, para esse jovem se sentir aí com possibilidades, conseguir ter essa perspectiva, a gente ajuda esse jovem para ele poder retornar para o mundo do trabalho. Maravilha. Pessoal, para a gente finalizar, Fernanda, considerações finais. Gente, se quiser entrar em contato, por favor, contato@campicentro.org.br, o site do Camp, campicentro.org.br. Eu sou a Maria Fernanda, estou disponível para atender todos vocês. Por favor, entre em contato, seja empresa parceira, seja possível jovem aprendiz, e fiquem à vontade para conhecer um pouquinho mais das nossas atividades. Maravilha, Fernanda. Gratidão pela sua presença. Ficamos muito orgulhosos com a sua presença aqui. Acho que foi muito legal essa entrevista e foi muito importante também para as pessoas que nos assistem saber o que existe, né, essa instituição que realmente coloca as crianças no caminho legal, que realmente está tirando os jovens da rua e ajuda. E tudo isso é gratuito, né? Sim, exatamente. Tudo isso o melhor de tudo é gratuito, gente. Então, traz os filhos para o Campicentro, como a nível de município. Então, acho que fica legal você trazer, entre em contato lá pelo e-mail, pelo contato do e-mail e pelo www que ela passou. Pergunta se a sua região é assessorada por eles e aí faz o curso. Leva a sua criança lá, leva o seu adolescente, acho que vai ser bem legal. Mais uma vez, eu sou o professor Salim Tosta. Você acompanhou o programa Foco. O programa Foco ele é realizado e produzido pelo canal STTV. Canal STTV, um canal feito único e exclusivamente para você. Tchau, tchau!